Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Vamos iniciar, como sempre, invocando a Santíssima Trindade e rezando a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários. E protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu de boa vontade piedosamente vos prometo o que é justo, todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Hoje é dia 15 de dezembro. Hoje nós iremos ler o capítulo número 11 da Carta Aberta aos Católicos Perplexos, a qual eu vou colocar aqui para vocês também em vídeo para que todos acompanhem. Eu acho legal fazer isso porque aí vocês vão prestando atenção no que eu vou lendo para aqueles que podem parar o momento, né, nesse momento de leitura, né, nesses 30 minutos, né, que seja. Vamos lá, a parte número 11, né, capítulo 11, de Carta Aberta aos Católicos Perplexos. No concílio, foi o esquema sobre a liberdade religiosa que suscitou as mais acirradas discussões. Isto se explica facilmente pela influência que exerciam os liberais e pelo interesse que tinham nesta questão os inimigos hereditários da Igreja. Passaram-se 20 anos e é possível ver agora que nossos receios não eram exagerados quando este texto foi promulgado. Sob a forma de uma declaração que reunia noções opostas à tradição e ao ensinamento de todos os últimos papas. Tanto isso é verdadeiro que princípios falsos ou expressos de um modo ambíguo têm infalivelmente aplicações práticas reveladoras do erro cometido em adotá-los. Vou mostrar, por exemplo, como os ataques dirigidos contra o ensino católico da França pelo governo socialista são a consequência lógica da nova definição dada à liberdade religiosa pelo Concílio Vaticano II. Façamos um pouco de teologia para compreender bem com que espírito essa declaração foi redigida. A argumentação inicial e nova fazia repousar a liberdade para cada homem de praticar interior e exteriormente a religião de sua escolha, sobre a dignidade da pessoa humana. Era, portanto, essa dignidade que fundamentava a liberdade que lhe dava sua razão de ser. O homem podia aderir a qualquer erro em nome de sua dignidade. Isto era pôr o carro à frente dos bois, apresentar as coisas pelo avesso. Pois aquele que adere ao erro decai de sua dignidade, e nada se pode mais estabelecer sobre o erro. De outra parte, o que fundamenta a liberdade não é a dignidade, mas a verdade. A verdade vos tornará livres, disse nosso Senhor. Que se entende por dignidade? O homem atira, segundo a doutrina católica, de sua perfeição, isto é, do conhecimento da verdade e da aquisição do bem. O homem é digno de respeito segundo sua intenção, de obedecer a Deus e não segundo seus erros. Estes geram indefectivelmente o pecado. Quando Eva, a primeira pecadora, sucumbiu, disse: a serpente me enganou.
O seu pecado e o de Adão acarretaram a degradação da dignidade humana, da qual sofremos desde então. Daí resulta que não se pode ligar a liberdade da gradação com a sua causa. Ao contrário, a adesão à verdade e o amor de Deus são os princípios da autêntica liberdade religiosa. Pode-se definir esta como a liberdade de render a Deus o culto que lhe é devido e de viver segundo os seus mandamentos. Se tem seguido bem este raciocínio, a liberdade religiosa não se pode aplicar às religiões falsas. Ela não sofre a partilha. Na sociedade civil, a Igreja proclama que o erro não tem direitos. O Estado somente deve reconhecer para os cidadãos o direito de praticarem a religião de Cristo. Certamente, isso deve parecer como uma pretensão exorbitante àquele que não tem fé. O católico não contaminado pelo espírito do tempo julga o normal e legítimo. Mas aí, muitos entre os cristãos perderam de vista essas realidades. Repetiu-se tanto que era preciso respeitar as ideias dos outros, colocar-se em seu lugar, aceitar seus pontos de vista. Divulgou-se tanto este contrassenso, a cada um a sua verdade. Tanto se tomou o diálogo pela virtude cardeal por excelência, diálogo que leva obrigatoriamente às concessões. O cristão, por uma caridade mal entendida, acreditou que devia fazê-las, mas que seus interlocutores é frequentemente o único a fazê-las. Não se imola mais como os mártires pela verdade. É a verdade que é por ela imolada. De outra parte, a multiplicação dos estados leigos na Europa cristã habituou os espíritos ao laicismo e os conduziu às adaptações contrárias à doutrina da Igreja. A doutrina não se adapta, ela é fixa, definida uma vez por todas. A Comissão Central Preparatória do Concílio, 2 esquemas tinham sido apresentados, um pelo cardeal Bea, sobre o título da liberdade religiosa, o outro pelo cardeal Ottaviani, sobre o título da tolerância religiosa. O primeiro se estendia por 14 páginas, sem nenhuma referência ao magistério que o precedeu. O segundo compreendia 7 páginas de texto e 16 páginas de referência, indo de Pio VI a João 23. O esquema do cardeal Bea continha, no seu parecer, de um número não negligenciável de padres, afirmações em desacordo com a verdade da Igreja Eterna. Lia-se nele, por exemplo: é por isso que se deve louvar o fato de que, em nossos dias, a liberdade e a igualdade religiosa são proclamadas por numerosas nações e pela Organização Internacional dos Direitos do Homem. O cardeal Ottaviani, por seu turno, expunha muito corretamente a questão. Da mesma forma que o poder civil se julga com o direito de proteger os cidadãos contra as seduções do erro, ele pode mesmo regular e moderar as manifestações públicas dos outros cultos e defender os seus cidadãos contra a difusão de falsas doutrinas, que, a juiz da Igreja, põe em perigo sua salvação eterna. Leão XIII dizia, na Rerum Novarum, que o bem comum temporal, fim da sociedade civil, não é puramente de ordem material, mas principalmente um bem moral. Os homens se organizaram em sociedade em vista do bem de todos. Como se poderia excluir o bem supremo, que é bem-aventurança celeste? Há um outro aspecto das coisas que guia a Igreja, quando ela nega o direito de cidadania às religiões errôneas. Os propagadores de ideias falsas exercem naturalmente uma pressão sobre os mais fracos, os menos instruídos. Quem contestará
que o dever do Estado seja de proteger os fracos? É seu principal dever, a razão de ser da organização em sociedade. Ele defende seus indivíduos dos inimigos no exterior, protege-os na vida cotidiana contra as agressões de todo gênero, contra os ladrões, os assassinos, os vigaristas e mesmo os estados leigos asseguram uma proteção em matéria de costumes, proibindo, por exemplo, a afixação de jornais pornográficos. Se bem que a situação se tenha degradado bastante na França nesses últimos anos e que ela seja dos piores países como a Dinamarca. Mas, enfim, por longo tempo, os países de civilização cristã conservaram o senso de suas obrigações em relação aos mais vulneráveis, e, em particular, às crianças. O povo permaneceu sensível a isso e pede ao Estado, por intermédio de suas associações familiares, que tome as medidas necessárias. Proibir-se-ão emissões de rádio em que o vício é muito ostensivamente apresentado. Embora ninguém esteja obrigado a escutá-las, mas porque as crianças dispõem frequentemente de transistores e, por conseguinte, não estão mais protegidas. A doutrina da Igreja, que pode parecer excessivamente severa, é acessível ao raciocínio corrente e ao bom senso. É de regra atualmente rejeitar toda forma de regressão e deplorar que ela se tenha exercido em certos momentos da história. São João Paulo II, cedendo a esta moda, condenou a Inquisição por ocasião de sua viagem à Espanha. Mas, na Inquisição, não se quer reter senão os exageros, esquecendo que a Igreja, criando o Santo Ofício, cujo título exato é Sancto Officio Inquisitoris, preenchia sua função de defesa das almas e perseguia aqueles que tentavam falsificar a fé e punham assim em perigo uma população inteira no que concernia a sua eterna salvação. A Inquisição vinha em socorro dos próprios hereges, como se vai em socorro de pessoas que se lançam ao mar para acabar com a vida. Acusar-se-iam os salvadores de exercer uma regressão intolerável para com esses infelizes? Para usar de uma outra comparação, eu não penso que ocorra à mente de um católico, mesmo perplexo, censurar um governo por interdizer a droga, sob o pretexto de que ele exerce deste modo uma regressão sobre os drogados. Pode-se compreender que um pai de família impunha a fé a seus filhos. Nos Atos dos Apóstolos, o centurião Cornélio, tocado pela graça, recebe o batismo com todos de sua casa. Igualmente, Clovis se fez batizar com seus soldados. Os benefícios que traz a religião católica mostram o caráter ilusório de preconceitos dos clérigos pós-conciliares de abster-se de toda pressão e mesmo de toda a influência em relação aos não crentes. Na África, onde passei a maior parte de minha vida, as missões combateram os flagelos que são a poligamia, a homossexualidade, o desprezo com que é considerada a mulher. Esta cuja situação degradamente se sabe qual é na sociedade islâmica, se torna uma escrava ou um objeto, desde que a civilização cristã desaparece. Não se pode duvidar do direito da verdade, se impor e substituir as religiões falsas. E não obstante, a Igreja não preconiza na prática uma intransigência cega em relação ao culto público delas. Ela professou sempre que este podia ser tolerado pelos poderes públicos em vista a evitar um mal maior.
E por isso que o cardeal Ottaviani preferia o termo tolerância religiosa. Se nós nos colocarmos no caso de um Estado católico, onde a religião de Cristo é conhecida oficialmente, esta tolerância evita perturbações que seriam prejudiciais ao conjunto. Numa sociedade laica que professa a neutralidade, a lei da Igreja seguramente não será observada. Então direis, de que serve mantê-la? É que, em primeiro lugar, não se trata de uma lei humana que se pode abrogar ou modificar. Depois, o próprio abandono do princípio tem graves consequências. Nós já temos registrado várias. Os acordos entre o Vaticano e certas nações que atribuíam muito justamente um estatuto preferencial à religião católica foram revistos. É o caso da Espanha e, há pouco tempo, o da Itália, onde o catecismo não é mais obrigatório nas escolas. Até onde se irá? Os novos legisladores da natureza humana pensaram que o Papa é também um chefe de Estado? Seria ele levado a laicizar o Vaticano, a autorizar a construção ali de um templo ou de uma mesquita? É também o desaparecimento dos estados católicos. No mundo atual, há estados protestantes, um estado anglicano, estados muçulmanos, estados marxistas, e não se quer mais que haja estados católicos. Os católicos não teriam mais o dever de trabalhar em estabelecê-los, mas o dever de manter o indiferentismo religioso do Estado. Pio IX chamou a isso delírio e uma liberdade de perdição. Leão XIII condenou o indiferentismo do Estado em matéria religiosa. O que era bom no seu tempo, então não é mais verdadeiro? Não se pode afirmar a liberdade de todas as comunidades religiosas na sociedade humana, sem conceder igualmente a liberdade moral a estas comunidades. O Islã admite a poligamia. Os protestantes têm, segundo as igrejas, posições mais ou menos laxistas sobre a indissolubilidade dos vínculos conjugais e sobre a contracepção. O critério do bem e do mal desaparece. Na Europa, o aborto não é proibido pela lei, a não ser na Irlanda católica. Não é possível que a Igreja de Deus acoberte de certa maneira estes excessos, afirmando a liberdade religiosa. Outras consequências. As escolas livres. O Estado não pode mais compreender que existam escolas católicas e que elas se atribuam a parte do leão no setor do ensino particular. Ele as coloca no mesmo plano, como se viu recentemente que as escolas fundadas pelas seitas e diz: se nós vos permitimos existir, devemos fazer o mesmo para Mon e por qualquer outra comunidade deste gênero que tenha uma reputação tão má. E a igreja não possui mais argumentos. O governo socialista tirou muito bem partido da declaração sobre a liberdade religiosa. Conforme o mesmo princípio, imaginou-se fazer uma fusão das escolas católicas com as outras, contanto que elas observem o direito natural, ou então as abriram às crianças de qualquer religião, lisonjeando-se algumas de ter mais crianças muçulmanas que cristãs. É assim que a Igreja, aceitando um estatuto de direito comum nas sociedades civis, corre o risco de tornar-se uma seita entre as outras. Ela se coloca na conjuntura de desaparecer, pois é evidente que a verdade não pode ceder seus direitos ao erro sem se renegar. As escolas livres adotaram, na França, para se manifestarem nas ruas, um hino muito belo, mas cujas palavras traem o contágio deste espírito detestável. Liberdade, tu és a única verdade. A liberdade considerada como um belo absoluto é quimérica, aplicada à ordem religiosa. Conduz ao relativismo doutrinal e à indiferença prática. Os católicos perplexos
devem agarrar-se à palavra de Cristo que eu citava. É a verdade que os libertará. No próximo vídeo, leremos o capítulo número 12. Fiquem com Deus, tenham um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu falei para vocês, né, em alguns vídeos atrás, eu fiz novas aquisições de livros. Este livro aqui, ó, Pequeno Catecismo do Vaticano II, Padre Pierre Marie, ele explica bem, resumidamente, o que foram os documentos do Vaticano II e o que realmente o Vaticano II quis fazer com a Igreja Católica. Aconselho vocês a adquirirem e a lerem e a continuarem estudando, porque, como diz Monsenhor Marcel Lefred, né, justamente citando nosso Senhor Jesus Cristo na Bíblia: conhecereis a verdade vos libertará. Fiquem com Deus.